Boa noite. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos. Todos nós recebemos um jornalzinho aqui, olha, né, que atrás dele tem uma mensagem da Meimei, que fala a respeito da inesperada renovação, né? É a história de um rapaz, né, que sonhou com o Cristo e toda a vida ele desejou servir Jesus. E depois vocês leem. É muito interessante porque hoje tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Nós estamos hoje, preparamos um assunto para a gente falar a respeito da paz íntima do nosso mundo interior. E é uma coisa que cada um de nós constrói. É uma coisa particular de cada um de nós. Nós estamos todo mundo aqui, né? Nos aparecemos para os outros do jeito que a gente quer que os outros vejam a gente. Mas, na realidade, cada um de nós trazemos um mundo íntimo, construído por nós mesmos. Às vezes conflitante, às vezes é um mundo legal. Ah, Cláudio, tudo bom? Nossa, quanto tempo. E às vezes conflitante, a gente vive assim, esse mundo assim, íntimo, que é a construção de cada um de nós. Mas uma coisa que a gente percebe, está nessa mensagem também, é a busca incessante nossa pelo bem-estar, para viver bem, para ser feliz, para ser alegre, para viver satisfeito. Essa é uma busca que a gente faz constantemente. E é nessa busca, às vezes, a gente sonha, às vezes, em estar livre das coisas. Né? A gente sonha com a liberdade. A gente sonha com a liberdade financeira, com a liberdade de tempo, com a liberdade de ação. Isso começa cedo, né? Logo quando, na adolescência, o jovem não vê a hora de sair da casa dos pais, né? Para poder fazer o que quer. Né? Mas, normalmente, quando tem a liberdade, a gente não sabe usar a liberdade direito, não. Ninguém sabe usar a liberdade direito. Aqueles que procuram a liberdade, né, através de sair da casa do pai, quem saiu cedo da casa do pai viu o tanto de bobagem que fez na vida. Às vezes a pessoa está num relacionamento difícil, às vezes no casamento, né? Às vezes quer sair fora, às vezes até consegue, às vezes até justos os motivos pelo qual a pessoa quer, mas normalmente quando a gente sai daquela coisa que está atrapalhando a nossa liberdade, que a gente sai lá fora, a gente encontra outro tipo de prisão, que é conflito, a gente tem a liberdade, mas depois não está do jeito que a gente quer, falta algumas coisas. Às vezes, quando a gente fica mais velho, que os pais acabam ficando sobre a nossa responsabilidade, começa a dar um trabalho para a gente, e a gente já pensa em terceirizar o serviço, colocar, às vezes, numa casa de repouso. Às vezes, a gente coloca o pai lá, coloca a mãe na casa de repouso, né? A gente tem a liberdade do tempo, mas, né, fica aquela coisa ruim, a gente acaba não gozando daquela liberdade direito. Da liberdade financeira, a mesma coisa, né? As lotéricas, a gente passa lá, todo dia está lotado na frente de gente tentando a sorte para ver se fica rico, não é verdade? As pessoas se escravizam em termos de tempo, né? Acabam sacrificando grande parte da vida para o trabalho, para ter essa liberdade financeira. E às vezes a pessoa, quando consegue a liberdade financeira, quando ela consegue ganhar mais dinheiro do que aquilo que ela consegue gastar, normalmente esse dinheiro é utilizado de maneira equivocada. Estatisticamente, todas as pessoas que ganharam dinheiro de maneira fácil, na loteria, por exemplo, a grande maioria tiveram fins catastróficos. Né? Primeiro, o que a pessoa perde? Família. Né? Pessoa com a mania de viver, acaba perdendo a família. Depois perde a saúde. Os vícios tomam conta da pessoa. A pessoa acaba perdendo a saúde e desencarnação normalmente cedo das pessoas que têm esse tipo dessas coisas. Então,
esse tipo de liberdade que a gente procura, né, acaba nos trazendo na nossa mente que nós não sabemos utilizar de maneira correta a liberdade que a gente tem. Né? O sonho que a pessoa tem, às vezes, com a aposentadoria, né? A pessoa fala, a hora que eu aposentar, né? Mas esse sonho que a pessoa tem é para não fazer nada, sabe? É para viajar. E aí o que acontece? A gente acaba se desligando dos compromissos. Compromissos sérios que a gente veio na Terra para cumprir com eles. E uma coisa é comum a todos nós que vivemos na Terra. Um dia, todos nós, no mundo espiritual, a gente disse assim, olha, eu quero reencarnar, vou nascer e quero melhorar. Quero ter êxito nessa existência. Eu quero melhorar, ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, um bom patrão, um bom empregado. Ou seja, esse é o propósito que todos nós viemos do mundo espiritual para o plano físico. Essa é a grande vontade que a gente veio. E com isso, nós abraçamos no mundo espiritual uma série de compromissos. Compromissos, primeiro com os nossos pais, depois com os nossos irmãos, depois com os nossos esposos, com nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso patrão, com os nossos vizinhos, com aqueles que nos cercam. E todas as vezes que nós nos afastamos desses compromissos, fica aquela sensação de vazio, aquela sensação de quem não está fazendo aquilo que veio fazer aqui na Terra. Para a gente poder ser feliz, para a gente poder ter bem-estar, para a gente poder viver bem, não basta apenas ter dinheiro, ter fartura, ter comida, ter tempo a mais. É preciso que nós também cumpramos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, com aquelas restrições que às vezes a gente não gosta, que nos disciplina, que faz com que a gente viva dentro daquele esquema que a gente vai vivendo a vida inteira. É justamente isso, é justamente o viver nesse cumprimento do dever, é o que nos traz a satisfação, que nos traz a alegria, que nos traz o prazer e que nos dá alegria. O nosso desempenho na vida em relação a nos melhorarmos, a nos relacionarmos melhor, é o que traz a paz íntima. Porque a lei da harmonia, que é a lei do amor, né? Para nós podermos nos harmonizarmos interiormente no nosso mundo íntimo, nesse mundo que só nosso, né? Que é o mundo de cada um de nós, não esse mundo que a gente faz para as outras pessoas verem, mas aquele que a gente vive, esse mundo íntimo, para ele se complementar, ele se complementa e se enriquece e se torna melhor a partir do momento dos nossos relacionamentos na vida. O nosso relacionamento dentro da nossa casa, junto com o nosso pai, junto com a nossa mãe, junto com os nossos irmãos, junto com os nossos amigos. É o relacionamento que nós temos com as pessoas que acabam trazendo mais alegria, mais felicidade, mais satisfação pela vida. Né? A gente, quando acerta, a gente, quando trata as coisas bem, quando a gente vai bem, está tudo bem. Um dia desse, a minha mãe falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Ela falou para mim, olha, filho, você pode ter certeza de uma coisa. A tua vida vai estar boa se os teus filhos estiverem bom. Se os seus filhos estiverem bom. Se os teus filhos não estiverem bem, você não vai conseguir viver bem. Né? Então, essa é uma realidade. Olha, uma realidade. Uma verdade que minha mãe falou outro dia para mim, e é um acontece. Pode ter certeza. Se o seu filho estiver bem, você vai estar bem. Você consegue tudo. Se ele não estiver bem, você não vai conseguir. Então, ou seja, a gente precisa lutar, né, para a gente poder ter essa harmonia íntima. Uma das coisas que a gente precisa é isso, é ter isso. Para a gente poder ter um filho junto com a gente, nós precisamos tomar alguns cuidados dentro da educação, dentro dos cuidados, para trazer ele, para que ele fuja o mínimo possível do caminho do bem. Né? E qual que é o caminho? Ó, esse daqui, ó. Certo?
pequenininha está aqui na cola da mãe, dentro do centro espírita, certo? Ah, uma criança inquieta, esses barulhos, não tem importância. Se você não trouxer a filha agora, se você não trouxer a criança agora para o centro espírita, você não traz nunca mais. Né? Então, uma criança sem religião pode acreditar que vai dar trabalho, que vai dar problema para a gente. Então, nós precisamos tomar certos cuidados com isso. Né? E também nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Tem uma história não, é um fato que aconteceu no julgamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo foi julgado pela primeira vez, ele foi levado à presença de Anás para ser julgado. Jesus estava manietado ali na frente de Anás, e Anás fez duas perguntas para Jesus. A primeira que ele fez foi sarcástica e irônica. Ele perguntou para Jesus onde estavam os amigos dele, os discípulos dele que não estavam ali junto com ele, né? Agora ele estava ali sozinho, os seguidores dele. E a segunda que ele fez para Jesus, ele perguntou para o Cristo se Jesus realmente andava pregando e falando para todo mundo que ele era o rei dos judeus. E o Cristo, serenamente, conhecedor daqueles que o julgavam, dos doutores da lei, olhou para Anás e lhe respondeu de maneira serena: por que você me faz essa pergunta? Eu nunca falei às escondidas. Eu sempre ensinei no templo, nas escadarias do templo, na praça, nas praias, nas ruas. Eu nunca falei às escondidas. Por isso, pergunte aos seus, ou seja, aos doutores da lei igual você, pergunte ao povo e eles lhe dirão o que eu ensinava. A resposta atingiu realmente Anás, mas um soldado que estava ao lado de Anás, fazendo a guarda ali, desceu a escadaria, foi na frente do Cristo, deu um tapa no rosto do Cristo. Deu um tapa no rosto do Cristo. O Cristo estava amarrado ali na frente, deu um tapa no rosto do Cristo. Eu imagino, pelo perfil do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A compaixão, a piedade que o Cristo sentiu desse rapaz. Queria carregar para todo e sempre essa lembrança na sua consciência. Em todas as encarnações, ele vai trazer essa lembrança viva nas suas recordações. E Jesus então olha para o soldado e diz de maneira compadecida: soldado, por que você me bateu? Se eu estou errado, mostre o meu erro. Ensina-me o certo. Mas se eu estou certo, por que é que você me bateu? A resposta que o Cristo deu foi desconcertante, né? E orientadora para o soldado. Anás se sentiu incomodado com aquilo, resolveu não julgar Jesus. Mandou Jesus para Caifás, para que Caifás o julgasse. O fato do julgamento de Jesus não vem ao nosso caso, na nossa conversa, mas sim a atitude do soldado, né? Que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha feito, né? E às vezes a gente no dia a dia toma atitude bem semelhante a essa que o soldado tomou, né? Às vezes uma pessoa que bate a nossa porta, às vezes um companheiro nosso que nos acerca no trânsito, no farol para nos pedir ajuda, às vezes uma resposta mal dada para nossa mãe, para o nosso pai, para um amigo, para um irmão. Lá vai nós arrumarmos coisas, complicações para o nosso mundo íntimo. Nós que vivemos o tempo todo a busca da felicidade, em busca do prazer, em busca da satisfação, em busca da felicidade, de repente nos deparamos com uma atitude que vai ficar sempre na nossa mente, nos alertando, nos culpando. Porque para que a gente possa viver em harmonia, a gente precisa se harmonizar com esses relacionamentos que nós vivemos no nosso dia a dia. Quando Jesus foi interrogado na vida, né, quando esteve com a gente, pelas pessoas,
o que deveria a pessoa fazer para viver bem, né? Um doutor da lei perguntou para ele assim, o que eu devo fazer para viver a vida eterna? Né? Com certeza, esse doutor da lei era um fariseu, que ele acreditava na eternidade. E Jesus lhe respondeu o seguinte, o que está escrito na lei? Nas leis que Jesus se referia, era na lei de Moisés. Aí ele citou os 10 mandamentos que Moisés havia deixado. Jesus disse, olha, então faça isso e você vai viver. Mas aí ele, interrogando, Jesus disse que se ele amasse ao próximo como a si mesmo, como estava na lei, que amar ao próximo equivaleria a amar a Deus sobre todas as coisas. E que esses 2 mandamentos resumia toda aquela lei e tudo aquilo que os profetas haviam ensinado. Jesus, antes dele ser crucificado, numa reunião com os discípulos, ele mudou o mandamento a respeito do amor que nós devemos um com os outros. Ele disse para nós que se nós nos amássemos, que nós deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou, como Cristo nos amou. Né? O que muda muito em relação ao que Moisés preconizou, que nós deveríamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Né? Quem quiser saber isso daí, é só chegar perto de uma pessoa que fuma, não é verdade? Ele vai pegar um cigarrinho para ele e vai falar, você quer um para você? Né? Ou seja, por que a pessoa nos oferece cigarro? Porque ele não gosta da gente? Não. É porque ele não se ama ainda o suficiente para poder abandonar aquele vício que faz mal para ele. E por achar que aquilo é bom para ele, ele oferece para você. Não é verdade? Se a gente vai na casa de alguém que bebe, né? Ele põe um copo de cerveja lá e pergunta para você se você quer tomar com ele por mais tempo. Eu faz 30 anos que eu larguei de beber, todas as vezes que nós fazemos um churrasco lá em casa, meus irmãos enchem um copo de cerveja para mim tomar um copo lá, não é verdade? Mas porque eles não gostam de mim? Não, não é. Isso é falta de amor a si mesmo. Então, como a pessoa não se ama, ela se sujeita a tomar aquilo ali que faz mal, tudo, ele oferece para você. Como ele acha bom, ele oferece para você. Essa é a diferença entre amar ao próximo como a si mesmo e amar ao próximo como Jesus nos amou. Jesus amou a nós independente da circunstância. Não interessa o que você quer de mim, eu vou te amar. Não interessa que você quer o mal, que você me odeia, que você me persegue, que você fala mal de mim, eu vou te amar. Esse é o significado que Jesus deu a respeito do amor aos semelhantes. Em contraproposta ao caso, por exemplo, que nós contamos do soldado na frente de Jesus, a Maria Dolores tem uma poesia que é intitulada como Irmão do Caminho. E ela conta que Simeão, ele conheceu Jesus muito cedo. Se apaixonou pelo Cristo. De tal maneira que ele morava no sopé de uma montanha, num lugar muito ermo, muito sozinho, onde tinha uma estrada, um caminho que passava na frente da sua choupana. Ele lia os evangelhos de Jesus, estudava os seus ensinamentos, os seus exemplos, mas era muito pouco. Ele queria fazer mais. Por isso ele cavou com as próprias mãos um poço, esses poços de mina, para oferecer a todo viajante cansado, machucado, que passasse por ali um copo de água fria. E assim Simeão, todos que passavam, ele oferecia um copo de água fria, um banco para sentar. Ali ele contava as histórias da natureza, os pardais arteiros que lhe roubavam as uvas, as suas cabras teimosas, arteiras que faziam artes pelo quintal. Ele contava as histórias de Jesus ao final da tarde, falando a respeito dos seus exemplos.
Mas eles fizeram um pacto com Jesus de que todos aqueles que passassem e que estivessem muito cansados, iriam dormir na sua choupana. E ele também lavaria os pés de todos eles, imitando Jesus, que limpou os pés dos próprios soldados, lavando os pés dos próprios apóstolos. Se alguém lhe perguntava como é que ele foi parar naquele fim do mundo sozinho, sem ninguém, ele contara que fora um pequeno enjeitado, ainda bebê fora abandonado na porta de um convento. Recolhido pela caridade, desde cedo, vivera na lavação de pratos, mas amara Jesus de tal maneira que quando se fez menino, o convento lhe dera aquele pedaço de chão, para que ele ali vivesse. E ali ele vivia dessa maneira, empregando os seus trabalhos a todos os viajantes, fazia mais de 80 anos. Recurvado, cansado, sobre o seu bordão, ele atendia a todos. Numa noite, aonde se fizera uma tempestade muito violenta lá fora, ameaçadora, Simeão havia ido à porta várias vezes abrir para ver se tinha alguém peregrinando, andando pela tempestade ameaçadora, mas era o dia 25 de dezembro. Era o dia de Natal. Ninguém iria se aventurar a sair por aí. Todo mundo ia ficar com a sua família. Por isso, depois de algum tempo de esperar para ver se vinha alguém, o velhinho cansado foi com o seu bordão até a sua maca e depois de muito custo conseguiu largar o cajado para poder deitar na sua maca. Mas antes de deitar, pegou uma flor lineal da natureza e colocou sobre a mesa. E perto dela colocou uma moeda com uma criança deitada. Ali o desenho de uma criança. Simbolizando o seu Natal, fez uma prece e deitou-se para dormir. Estava descansando há muito pouco quando, de repente, alguém bate à porta. Simeão, Simeão, acuda-me, por favor. Ajuda-me, irmão do caminho. Simeão foi até a porta, depois que fez a luz. Quando abriu a porta, o vento apagou a luz e um jovem que aguardava, ele disse, entre, fuja da borrasca. O jovem entrou agradecendo, sentou-se num canto e ele então foi preparar o leite, a tigela de leite quente, para entregar ao forasteiro. Mas quando estendeu a tigela de leite para o forasteiro, ao pegar a tigela, lhe perguntou por que daquela flor sobre a mesa. E ele então conta ao forasteiro que era Natal. E que para ele, Maria, a nossa Mãe Santíssima, era uma flor de Deus, que deu à luz a um menino. O forasteiro sorriu. E ele então preparou a água, colocou no chão e olhou os pés do viajante que sangrava muito. E disse, meu Deus, como sangras, como tem andado. E o forasteiro lhe respondeu, Simeão, meu irmão do caminho, obrigado pela ajuda bem-vinda, mas devo te falar que devo andar por muito tempo ainda. Ele então, de maneira educada, apanhou os pés do forasteiro, colocou sobre a bacia de água e lavou com intenso carinho, da mesma forma como fazia todas as pessoas. Ao ver aquelas crostas, aqueles machucados sobre o pé, foi tentar tirar aquelas crostas para aliviar a pressão, para auxiliar mais ao forasteiro, quando de repente 2 jatos de luz saíram dos pés daquele forasteiro. Ele então levanta os olhos para procurar as mãos, em busca dos sinais que ele tinha quase certeza. Mas quando olhou, o jovem estava com o peito repleto de luz. Não só das mãos saíam jatos de luz, mas do peito também. E ele disse, Jesus, sois vós?
E o Cristo lhe disse: sim, Simeão, sou eu. Vem comigo, porque hoje é seu dia de vir para o meu reino de paz e harmonia. Abraçou-se e saiu com o Simeão. No dia seguinte, as pessoas acostumadas a chegar naquele lugar acabaram chegando na choça, vendo fechada, estranharam muito. Empurraram a porta e viram que Simeão, ajoelhado, de frente a uma cadeira, embora sorrisse, estava morto. A história de Simeão é maravilhosa, né? Ela nos emociona, mas quase ninguém de nós sonha igual Simeão. Não é verdade? Muito poucos de nós sonhamos igual Simeão para que a gente possa ter harmonia, um mundo íntimo, capaz de receber uma visita do Cristo na nossa despedida da terra. Porque nós estamos na terra, como nos diz a lição hoje, melancolia, que foi dado, para cumprir uma missão, para que nós possamos executar algumas coisas essenciais à nossa felicidade, que é conquistar a confiança de outro, conquistar o amor de alguns, aumentar a união entre nós, enfim, colaborar para que nós tenhamos um mundo melhor, para que as pessoas tenham um mundo melhor. E os ensinamentos, as luzes que a doutrina espírita joga sobre as nossas mentes, através dos livros, através das mensagens, através dos estudos que nós fazemos, é imprescindível que elas adentrem o nosso coração e comecem a fazer parte das nossas atitudes, da nossa vivência, e nós procuremos ser melhores a cada dia. Melhor amigo, melhor esposo, melhor esposa. Porque nós precisamos fazer as pessoas felizes. Mas nós vivemos desejando que as pessoas façam a gente feliz. E se nós não amarmos as outras pessoas, nós não conseguiremos compreender a miséria, a penúria moral em que nós mesmos vivemos. Não conseguimos enxergar as atitudes que às vezes nós cometemos. Achamos que nós somos bonzinhos, né? Achamos que às vezes porque a gente vem no centro, a gente estuda, a gente participa às vezes da Câmara de Paz, a gente acha que nós somos bons. E acabamos não compreendendo que todos nós erramos, né? Apesar de estudarmos. O Adelino conta um caso num dos livros dele interessantíssimo. Ele conta que lá na peregrinação lá do Chico, a peregrinação era assim, o Chico saía do centro, assim, do centro, e andava assim, uns 10, 12 quarteirões, ia num bairro próximo ao Pássaro Preto. Era pertinho, sabe? Só que como o Chico só tinha 2 braços, né, ia 150, 200, 300 pessoas lá e todo mundo queria pegar no braço do Chico, ficar um aqui, outro aqui, outro ali, o Chico dava atenção para todo mundo. O que acontecia? Não andava aquilo lá, né? Aquilo lá era um tormento, andar 10 quarteirão era uma loucura, né? Então, mas o Chico ia com muita alegria, contando aquelas histórias, aquele sol de rachar, e ele ia contando, ia conversando, e todo mundo dando risada, ia se tornar muito agradável, muito elucidativo, a gente aprendia bastante. E quando chegava lá nesse lugar, no Pássaro Preto, tinha um grande abacateiro, e embaixo desse abacateiro tinha alguns bancos que foram feitos, sentava-se todo mundo, Chico sentava no lugar, abria o Evangelho, lia uma página do Evangelho, e aí cada pessoa comentava 1 minuto daquela página. Então, algumas pessoas que sentavam ali, e as pessoas comentavam, cada pessoa 1 minutinho. E nesse dia o Chico abriu o Evangelho caindo numa lição chamada Leis de Amor. É uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que o apóstolo Paulo descreve a respeito do amor, a respeito da qualidade do amor,
da evolução do amor, desde o instinto até a razão, quando ele deve chegar, quando deve se tornar uma virtude sublimada. E a respeito da necessidade de amarmos uns aos outros e nos entendermos, né? Que o apóstolo Paulo fala. E aí começou o comentário. Né? Aí um espírita comentou, o outro foi comentando, e ele foi comentando. Mas eu dei conta que no meio dessa história aí, chegou um cachorrinho no meio da conversa ali. Ele devia ter rolado na carniça, assim, alguma coisa. Ele estava fedido, mas muito fedido mesmo. E aí ele entrou no meio daqueles espíritos ali falando a respeito de amor. Né? E aí ele sentou, fez aquela... Deve ter perguntado, o que esse povo está fazendo aqui debaixo da minha sombra, né? Mas não se incomodou com aquele monte de povo, não. Ele pegou e fez aquela voltinha que o cachorro faz e sentou ali e ficou quietinho. Mas um espírita daqueles lá que ou que tinha acabado de falar de amor, ou que estava pensando no que ia falar de amor, daí a pouco, ou pensando, né? Ou falando de amor, a pessoa deu aquela disfarçadinha, ó, deu um chutinho no cachorro, né? O cachorro deu aquela levantadinha, foi para outro lugar, ele foi lá para outro lugar. E aí chegou perto de outro espírita que também estava na mesma situação. Ou tinha falado de amor, ou ia falar de amor, ou estava falando de amor. E a pessoa também deu aquela disfarçada e deu um chutinho. E o cachorro andou em todos os lugares ali, em todos os lugares, ele levou um pontapézinho para poder ir para mais longe, para ir para outro lugar. O Adelino disse que o cachorrinho, de repente, foi para o lado do Chico. O Adelino falou, meu Deus, quero ver o que o Chico vai fazer com esse cachorro agora, né? Aí, mas para espanto dele, quando o cachorrinho chegou perto dele, o Adelino abaixou-se, catou o cachorrinho, fechou as pernas, colocou aquele cachorrinho no colo e começou a acariciar o cachorro, que foi naquele cafunézinho, foi se aconchegando e dormiu profundamente. E os espíritas, falando de amor, né? Falando a respeito da necessidade de amar, a respeito da necessidade que nós temos de vivenciar o amor. E isso acontece muito. O Adelino disse assim, no final da história, ele disse assim, que o cheiro do cachorro tinha sumido. Ele disse que a hora que acabou o trabalho, ele foi lá cheirar o cachorro, porque ele não acreditou, e o cachorro não tinha mais aquele cheiro que tinha. Mas, na realidade, o cheiro do cachorro não interessa para a gente, mas sim, esse fato da gente vir à casa espírita, de nós estudarmos na casa espírita, de nós compreendermos o que é essencial para a nossa felicidade, para a nossa satisfação, para que nós possamos viver bem, e a gente sai sempre da casa espírita para viver de maneira igual lá fora. Nos amargurando com as atitudes das outras pessoas, com o lado infeliz de outras personalidades, justamente porque não amamos ao nosso semelhante, e isso nos faz criaturas com amargura, né? A gente fica magoado, ofendido, né? Qualquer ofensa, qualquer coisa nos atinge. A gente fala, ele fingiu que não me viu. Ele passou perto de mim, certo? E a gente acaba se magoando por qualquer coisa, acabamos nos entristecendo, acabamos ficando magoados, e essas coisas acabam gerando em nós o hábito, né? A gente é viciado. Segundo o Emmanuel, ele nos diz que a queixa, né, o hábito de se queixar, é um vício. E o vício da queixa nos distrai. A gente fala que o tempo passa rápido, mas segundo Emmanuel é porque a gente fica o tempo todo se queixando. Alguém tem hábito de se queixar aí? Nossa, né? A gente se queixa de tudo, não é verdade? A gente se queixa do calor, do frio, da chuva, do pai, da mãe, dos irmãos. A gente se queixa da casa religiosa. A gente queixa até do pastor, que não tem nada a ver da nossa religião, nós queixamos do padre, nós falamos mal do governo, não é verdade? Nós falamos mal do prefeito, falamos mal dos vizinhos, né? Nós nos queixamos de todo mundo. Nós nos queixamos de todo mundo. E a queixa faz com que nós nos sintamos vítimas.
A gente fica achando que nós não conseguimos fazer as coisas, não conseguimos realizar as coisas por culpa do outro. E isso faz com que a nossa vida passe de maneira rápida e a gente não consegue se realizar. Emmanuel, nessa mensagem que eu estou dizendo para vocês, chama queixar-se. Ele diz assim que nós deveríamos perguntar assim, queixar-se por quê? A gente não sabe que o mal precisa ser respondido com o quê? Com o bem, não é verdade? Se a pessoa nos faz mal, a gente precisa responder o bem para que a gente possa ser realmente bom, que a gente possa ser diferente. As pessoas que nos maltratam, que nos ofendem, estão nos treinando a nossa paciência, a nossa tolerância, né? A nossa calma, a nossa serenidade. Apesar deles continuarem no estado de alma, no estado evolutivo terrível, de agressão, de pessoas agressivas, eles ainda prestam esse favor para a gente de nos treinar nessa parte. A mesma coisa, as pessoas, aquela pessoa pedonte que bate todo dia na nossa porta, lá, pedindo um prato de comida, essa insistência dele é que acaba fazendo com que nós, de vez em quando, coloquemos a mão no bolso, façamos alguma coisa por eles. Então, na realidade, essas pessoas prestam serviço para nós. Nós não poderíamos nos queixar. E Emmanuel diz que todas as vezes que nós emprestamos a língua, a queixa, nós queremos o que quando nós estamos nos queixando? Nada, ó. A gente quer que as pessoas assumam tudo. E que nós ficamos na ociosidade. Mas quando nós emprestamos o ouvido à queixa alheia, nós corremos o risco de nos contaminarmos do ponto de vista equivocado daquela pessoa, da forma de ver a vida daquela pessoa. E aí a gente vive sempre olhando de maneira errada para a vida. A gente olha para aquela pessoa e o outro falou que ele é chato e a gente também acha que ele é chato. Né? Às vezes a casa espírita, a pessoa está trabalhando, está bem, de repente alguém chega lá e fala mal do outro, pronto, acabou. Daí uns poucos a pessoa acaba afastando, acaba indo embora. E assim acontece em todos os lugares. Então nós precisamos tomar cuidado e ser vigilante a respeito daquilo que nós lamentamos, das nossas lamentações, das nossas queixas que nós fazemos. Porque isso traz uma responsabilidade enorme para quem se queixa. Porque a queixa acaba desviando as pessoas do caminho. E nós somos responsáveis por essas atitudes que nós tomamos. E essas coisas atrapalham a nossa felicidade, a nossa realização na nossa vida. Se nós estamos aqui dentro da casa espírita e estamos ouvindo a respeito do Evangelho, quem tem a responsabilidade de melhorar o nosso lar? Somos nós que precisamos levar a luz, levar o entendimento, levar a compreensão, levar a paz para dentro dos nossos lares. É isso que a doutrina espírita vem nos orientar, para que nós possamos aproveitar a nossa vida, para que nós possamos ter paz. Mas para que nós possamos ter paz, nós precisamos desempenhar, cumprir com os nossos deveres. Tomar cuidado na forma como nós fazemos os nossos relacionamentos. Para que nós possamos nos relacionar bem, nós precisamos respeitar a vontade do outro. Ele quer ser daquele jeito? Deixa ele. Melhore você. Outra coisa que nós precisamos fazer é ser polido, né? Quando a gente estiver conversando, não colocar no meio da conversa, né, um assunto, uma frase que a gente quer que o outro escuta, né? Para ele cutucar a ferida dele. Ser polido, mas a gente parece que tem o dom, né, de fazer isso, né? Ele quer colocar, a gente quer falar aquilo, a gente coloca no meio de uma frase, né? E isso ofende, isso magoa a pessoa, fazendo com que nós revolvemos a alma machucada da pessoa
traz sentimentos de dor para outra pessoa e acaba magoando nós mesmos. Precisamos ter amor fraternal um com os outros. Nos colocarmos no lugar do outro. Analisarmos se nossos pais são diferentes dos pais dele. Se ele tem a mesma orientação religiosa que nós tivemos. Se a vida dele é igual à nossa, né? Muitas vezes nós criticamos pessoas na rua que nós nem sabemos quem é. E se nós tivéssemos tido o pai que ele teve, a mãe que ele teve e as vivências que ele teve, talvez nós seríamos muito piores. É preciso que nós nos compadecemos das pessoas que estão em erro. Porque como nós falamos no início da palestra, um dia quando nós saímos do mundo espiritual para vir para o plano físico, nós viemos aqui falando assim, eu quero acertar, eu quero ter êxito nessa existência, eu quero melhorar. E isso não foi eu, não foi você, fomos todos nós. E todas as vezes que nós falamos as sagradas palavras, Pai Nosso, Emmanuel nos diz que nós não estamos aceitando apenas Deus como nosso Pai, mas aceitando a humanidade como nossos irmãos. Estamos aceitando a todos como nossos irmãos. Por isso, a felicidade, o êxito, a alegria de um tem que nos alegrar. A tristeza de algumas pessoas, o sofrimento das pessoas, tem que nos incomodar para que a gente possa auxiliar, a gente possa amparar, para que nós possamos viver mais felizes. Que a doutrina espírita nos ilumine, nos ampare, para que nós possamos, nesses momentos de melancolia aqui, nós estiver meio triste, a receita é, regaçar as mangas, trabalhe no bem. Todas as vezes que nós reclamamos de uma dificuldade, de um problema, pode observar. Na realidade, é uma oportunidade de fazer o bem. É uma oportunidade de a gente fazer o bem. Assim como todo mundo sentia o cheiro do cachorro e a oportunidade de querer ver ele longe, mas o Chico abraçou a oportunidade e fez o bem. É assim que a gente tem que fazer. Muita paz a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe e nos inspire na vida.